Olá, jovem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Arnaldo Mendes, faz muito tempo que eu não faço um vídeo e hoje eu tô aqui para fazer mais uma análise. Eu tô aqui para falar sobre o Dia D, que estreou no último dia 11 desse mês. Infelizmente só pude ter oportunidade de dar uma conferida nesse filme agora. E eu vou deixar minha opinião breve e honesta para vocês. Eu sei que muita gente estava com expectativa alta, curioso também, justamente por causa do diretor do Steven Spielberg, que simplesmente é considerado um dos maiores diretores de cinema que existe mundialmente. E eu creio que muita gente deve ter ido assistir o filme justamente por ter ele à frente como um diretor desse filme. Mas antes de dar continuidade, não deixem de curtir, comentar no final do vídeo, compartilhar para a galera que está me vendo aqui pela primeira vez. Não deixa de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? E antes de mais nada, também quero agradecer a galera do Multicine por nos dar essa oportunidade. Sempre assistimos lá no Multicine, no Shopping Andê. Quem quiser acompanhar mais e conferir as últimas novidades, não deixe de seguir @Multicine Oficial, beleza? Então vamos lá, galera. Como falei, hoje tive a oportunidade de assistir esse filme. É um filme de 2 horas e meia, como falei anteriormente. Justamente eu estava muito curioso, justamente pelo seu Steven Spielberg. Esse mês de julho realmente de junho tá prometendo muito, né? Todo Mundo em Pânico, He-Man, o Dia D, tem a questão do Toy Story 5, tem a questão da Supergirl. Esse mês tá muito bom em relação a filmes, e o próximo mês também não deixa de ficar atrás. Então assim, galera, o que eu posso falar? Ele é um filme, que, como é que eu posso falar? Ele praticamente se baseia em questão de um ser filme de crença. A gente não está falando no fato a questão de religioso, mas por aqui o que acredita, né? Porque a gente já deve perceber, desde a questão do meu trailer que saiu, que a gente sabia que tinha alguma coisa relacionada à ficção científica, a questão de extraterrestre. Então, o filme, ele, do início ao fim, se baseia muito nisso. Claro que tem a questão política, tem a questão daquelas pessoas que não queiram que informações vazam para o mundo saber o que realmente acontece por debaixo das cortinas. Tem muito disso, tem a questão de conspiração, se realmente aquilo é verdade ou não, e de alguma forma o filme trabalha nessa questão. Uma coisa que realmente me deixou um pouco a desejar foi a questão da iniciativa. Eu não encontrei um início. Eu acho que o filme ele transmite algo em andamento. Eu confesso para vocês que eu não vi o início, eu vi um meio e um fim. E a questão do filme, ele se trata simplesmente em relação a um citat de duas pessoas, que é um especialista em segurança cybertécnica, o Dr. Dr. Kainer, e uma meteorologia da TV, a Margaret Falchid, que justamente as suas vidas começa a dar uma mudança muito grande, porque um simplesmente tem informações sobre a vida alienígena que cercou os Estados Unidos durante um bom tempo, que precisa ser revelado, e justamente essa mulher, a Margaret simplesmente ela descobre, após ver um simples pássaro, simplesmente começa a ter uma conexão em relação com as pessoas, começa a sentir que as coisas não são normais. E com o passar do tempo você vai percebendo muito isso, né? A conexão dela com as outras pessoas, saber sobre suas vidas, sobre seus problemas. Então, é interessante esse fato, né? De ela se conectar com as pessoas de uma forma diferente, de uma forma mais íntima, mais pessoal. A gente vê isso. O filme ele traz um pouco disso. Cara, a questão da ficção científica, ele foi deixado um pouco de lado, sabe? Muito mais essa questão da conspiração, de realmente era certo ou não transmitir essa verdade para o mundo, como é que o mundo poderia se comportar diante de tudo isso. E o filme vai se basear muito. Tem a questão de blockbuster, que é a mudança de cena, a questão do subtexto.
tem várias questões que são adotadas dentro do filme. Então pode ser que não ter trabalhado nessa questão ficção científica, de mostrar tudo um certo início dentro da história, pode ser que tenha prejudicado um pouco em relação ao próprio filme. E tem uma coisa aqui, em relação à crítica especializada, ela simplesmente ficou muito dividida e tem alguns pontos positivos e negativos que eu vou falar aqui para vocês. Eu acho que a questão muita gente critica em relação ao filme muito longo, a chegar no ponto de excelente. Isso é verdade, chegou num ponto, porque assim, tem a questão dos protagonistas, mas tem coadjuvantes, porque esses coadjuvantes tem essas duas questões. Um pensa realmente querer mostrar para toda a população que realmente acontece, e tem um que simplesmente não quer que isso aconteça, porque eu sempre penso que o mundo não está preparado para uma situação como essa e que permaneça dessa forma. Então assim, isso faz com que o filme também tivesse um pouco de menos ação. As atuações dos atores principais são ótimas, até o próprio vilão da história também é interessante, os coadjuvantes são interessantes, mas o roteiro é um pouco lento, um pouco arrastado. Não sei se tinha necessário 2 horas e meia, mesmo tendo da forma como começou, isso me chateou um pouco. Mas é um filme que ele te promete alguma coisa, e ele dá brecha para o segundo filme. Eu creio que vai haver o segundo. Então assim, o dia dele se baseia muito nisso, da questão do contato dos alienígenas com as pessoas, da forma como eles se apresentam para as pessoas. Eles sempre transformam aquela questão de ser animais, aquela coisa para que realmente tivesse uma proximidade com as pessoas. E você vai entender o ponto importante disso, você vai compreender o motivo. Então assim, a crítica positiva é em relação ao desenvolvimento e a forma. Vou ver uma coisa aqui rápido para vocês. Para os críticos, avaliaram o filme positivamente, como o Portão Omelete, a obra funciona como um espetáculo formal. Spielberg é celebrado por focar na reação humana diante do extraordinário. Isso é verdade. Você vai perceber durante o filme que tem essas emoções, você se impressiona com tudo que acontece. Acontece justamente a questão do final do filme. Atuações de destaque, a Emily Blunt, que realmente é a protagonista, ela desempenhou realmente muito bom papel, muito, imagina, de uma mulher que fala sobre a previsão do tempo em um jornal muito importante da cidade. Simplesmente começa a ter reações esquisitas, reações estranhas, compreender, e que ela tinha que fazer alguma coisa para mudar aquele cenário. Então, interessante, depois é explicado um pouco mais sobre isso. E a questão em relação o roteiro e a frustração, porque a questão do Spielberg tenta muito mais a questão da conspiração, da política, um pouco da ação. Acho que faltava um pouco disso, e realmente muita gente acusa que o filme foi vendido como fosse uma ficção científica, mas na verdade entregam mais um drama e a questão da comunicação. Eu concordo até um certo ponto, porque tirou um pouco dessa questão de ficção científica, porque assim, o último filme que eu assisti de ficção científica, se eu não estiver errado, foi que realmente tem essa questão dos ETs, uma coisa assim, foi Guerra dos Mundos, em 2005, que realmente foi um filme para valer, mas realmente a galera, eu não discordo a galera ter simplesmente ficado no divisor de águas com esse filme, mas é apenas opinião. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam, eu creio que vocês vão achar interessante, algumas partes, outras não, mas realmente pode ser que agrade ou não, beleza? Então é isso, pessoal, meu comentário breve, e não foi tão breve assim, praticamente quase 10 minutos, mas minha nota, eu peço desculpa, minha nota final é um 7, faltou muita coisa que poderia ser um filme muito bom, e pode ser até mais um filme maravilhoso do Spielberg, mas infelizmente temos que ser bem honestos com as nossas avaliações. E aí, já assistiram? Deixa nos comentários e até a próxima, pessoal. Próxima análise que iremos abordar sobre Toy Story e depois Supergirl, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima. Fui!